Bom dia a todos. O ensinamento lido hoje, né, é inédito, nunca foi publicado, né, estará no próximo livro a ser lançado. É um assunto que Meishu Sama já abordou em outros ensinamentos já publicados, mas com uma ótica um pouquinho diferente, né? Meishu Sama escreveu vários ensinamentos com o mesmo assunto, mas com uma ótica diferenciada, de cada ponto de vista de ângulos diferentes. E com isso, fazer com que as pessoas, de alguma forma, se identifiquem com algum, né, e entendam profundamente, né? Essa parte no qual todo o sofrimento nosso é uma ação purificadora, né? Quer dizer, a culpa é nossa mesmo. Conversando com uma amiga nossa, e a gente sabe, eu e minha esposa conversando com ela, sabíamos que ela estava passando por algum problema familiar, né? Pelo semblante dela, pelo olhar dela, a gente notava uma tristeza, uma preocupação bastante acentuada. Então a gente puxou a conversa para ver se a gente conseguia conversar com ela e perguntar o que estava acontecendo. Mas como a gente sabia também que ela é uma pessoa de uma outra religião, né? Então a gente tomou bastante cuidado para abordar esse tema, né? E se a gente pudesse ajudar na linguagem da religião dela, então que a gente o faria. E ela contou que o filho dela, o filho, acho que o mais velho, está com bastante problemas familiares, brigando muito, não consegue trabalhar, né, faz desaforo com todos, inclusive o tio dele mora junto, né, e o tio dele mora e já não está aguentando mais os desaforos dele, né, ele só reclama, né, apesar de ter tudo, e a mãe e o tio dá tudo para ele, ele reclama sem parar, né? E faz malcriação, fala que eles não prestam para nada e precisa mais dinheiro para estudar e assim malcriações em cima de malcriação. E aí ela estava bastante triste, bastante magoada, bastante triste e sentida, né? Então, como a gente já conhece, né, na Bíblia, quando acontece algo para a gente, né, terrível, e que a gente ofereça outra face, né, do rosto. Isso, ensinamento de Jesus. E ela, conhecedora desse ensinamento, mas ela entende isso, mas fala, Jesus é Jesus, né? A gente não chega ao amor que ele tem, por isso só ele consegue, né? Essa é a ideia. Então a gente parou aí nesse ponto, né? Aí eu tomei coragem e falei, na nossa entendimento, na nossa religião, a gente entende que toda família tem como se fosse uma ovelha negra, né? Ovelha negra da família é uma expressão muito comum, mas que para Deus não é uma ovelha negra. Que para Deus ele tem a missão de purificar a família, a linhagem familiar, né? Uns nascem para dilapidar toda a fortuna da família, outros fazem exatamente com o que esse menino faz, né? Reclama e coloca desarmonia na família. E sendo assim, faz com que as pessoas purifiquem, né?
Então, Meixo Sama sempre perguntava, quem está sofrendo, né? Ah, sou eu, Meixo Sama. Então é você que tem mácula. Quer dizer, essa é uma visão totalmente diferente até hoje, né? Das religiões. E você fala essa parte, faz com que a pessoa reflita, né? E aí a gente sentiu nela que ela começou a se interessar. E aí a gente continuou, né, a explanação. De que todo o sofrimento, sendo assim, é uma purificação do nosso espírito. E da gente agradecer. Porque a gente sabia que o irmão dela, né, o tio do menino, estava prestes a cometer alguma coisa de violência. Pois o menino não obedece e faz malcriação e humilha as pessoas, né? Humilha eles. Então, que ele falou, confessou para a irmã que está a ponto de fazer uma besteira. E a gente sabe que na família deles tem uma pessoa que morreu assassinado. Então tem um karma muito forte nesse sentido, no sentido da violência. Eles não têm karma no sentido de doença, nem financeiramente eles conseguem também, né, levar a vida. Mas tem esse karma muito forte no que tange à violência. Então, sabedor disso, a gente teve muito cuidado para não exacerbar esse sentimento de raiva, de mágoa, de tristeza, de revolta, e dar um troco, uma vingança, né? Que o perigo nessa situação é falar, não, você não pode deixar assim, você tem que dar uma dura nele, né? Tem que dar uma lição para ele vai aprender. Mas um histórico de uma família que tem esse problema com a violência, a gente vislumbra uma tragédia, vislumbra uma coisa bem pior. Quer dizer, no calor do momento acontecer coisas terríveis. Então a gente continuou no ensinamento de Meixo Sama, no que se refere a essa parte da vibração, né? A vibração da violência é uma coisa que está em todos, né? Já no mundo inteiro, né? E para não exacerbar, para não dar força mais a esse sentimento. Aí ela refletiu bem, né? Falei, quando você purificar totalmente de suas máculas, de repente ele vai melhorar. De repente ele vai voltar a si e entender, né, tudo que ele estava fazendo de errado. Quando a gente está sofrendo, né, é um perdão de Deus. Deus nos perdoou. Então a gente passa a purificar. Enquanto a pessoa não está purificando, ainda não está nesse estágio. Os hindus falam que o karma pega a pessoa. Tem gente que está fazendo coisas terríveis, maldades, e mesmo assim não acontece nada, né? É porque ainda não houve o perdão de Deus, ainda não chegou o momento dele. O karma ainda não agarrou ele, não pegou ele. Mas se vocês estão sofrendo de alguma forma, é que o karma já pegou vocês. Ou seja, é o momento de refletir e de pedir perdão a Deus por essas mágoas. E com esse entendimento muda tudo, né? Outro dia, assistindo a televisão, era uma notícia de o aumento no número de caminhões que causam acidentes e mortes. Então as câmeras que filmam nas rodovias tira o filme, né, mostra o filme, e aí algum dos filmes passou na televisão. E é impressionante, o caminhão desgovernado, ele passa de uma faixa que ele estava, passa para o outro lado da faixa, atravessa o canteiro central e vai atrás de um carro. Entre milhares, entre dezenas de carros, ele escolhe um carro. E ele vai de encontro a esse carro. Como se aquele carro tivesse um ímã.
que atraísse o caminhão. O caminhão seria a ferramenta da purificação. E quem atrai? Quem atrai é o ocupante desse carro, que veio a falecer, né? Então, o quanto é terrível a mácula, né? A gente assiste essa cena terrível, uma cena horrível, né? E como o estado que fica o carro depois também. Mas isso é a consequência. O quanto é horrível a mácula, o quanto é horrível, é feio a mácula, que a gente costuma guardar na gaveta. Guarda para fingir que não existe. É igual pegar uma conta, um monte de conta que a gente tem, enfiar na gaveta, fingir que não tem. E tentar uma vida, né, sem essa conta. Mas está lá na gaveta. Esse é a mácula. Se vocês estão hoje sofrendo de alguma forma, é devido à mácula. Isso Meishu Sama enfatiza em diversos ensinamentos, e nesse livro agora que vai sair, justamente ele ainda fala mais ainda, porque a gente escolheu os ensinamentos justo purificação, né? Não só físico, mental, financeiro, todo tipo de purificação, relacionamento, né? Então, aqui fala, né, no Fudesakya, a Aomoto tem uma citação interessante, né, que fala que o Shtora no Konjin, que era a divindade máxima, Deus Supremo da Terra, né, sofreu, foi preso e foi condenado e mesmo assim, né, fizeram mal com ele, ele planejou uma vingança, mas uma vingança de Deus. É estranho a palavra, mas é assim mesmo. Porque quando você vai vingar, você vai usar suas armas, não é? Que você tem. Quais são as armas de Deus? Né? É o amor, a compreensão, a misericórdia. Então é essa arma que ele tem, né? Então, durante a Era da Noite, sem a presença de Kunitokotachi no Mikoto, né, o Shtora no Konjin, ele veio a vingança, veio como Kanon nessa terra e deu tudo ao ser humano, né? Tudo que o ser humano queria, ou seja, todos os desejos e a misericórdia infinita. Assim ele apareceu durante a Era da Noite. Então essa é a desforra. Quando a gente vê pessoas do bem, né, todos vocês, quando se aventura no mal, ou seja, no sentimento negativo, vocês não levam jeito, né? E acaba fazendo pior. Pessoas que já é calejado na maldade, tem uma, não sei, estranho dizer, uma classe no fazer o mal. As pessoas que não estão acostumadas, o corpo não está acostumado, não está acostumado. Vai fazer pior, fica feio, fica uma coisa terrível. E só vai fazer mal a vocês, né? Estamos passando por um momento dificílimo, onde o mundo beira a destruição, né? Eu falei na reunião que nós tivemos em Ribeirão Pires, né? E eu vou repetir hoje, que por que o reverendo colocou o ensinamento, a origem do povo japonês, no livro do juízo final, ou seja, o tempo chegou, né? O porquê dessa explicação, muita gente lê e pula esse ensinamento, porque é muito complicado e não dá para entender o porquê está nesse livro, né? Mas justamente a origem do povo japonês, na verdade, é a origem do povo do mundo. Porque o Japão, como o Meishu Sama sempre falou, é o kata, ou seja, é um modelo, ou uma miniatura do mundo, ou uma parte diminuída, em que toda a parte do mundo é inserido dentro do Japão, tem dentro do Japão. Tanto é que ele explicava quando fica cada país em cada cidade, cada território, cada lugar. Então, que todo o acontecimento
no território japonês era um prenúncio do que acontecerá no mundo. Então, são quatro... o povo japonês é formado por quatro, né, origem. São os Tensons, né, de origem chinesa. Os de Izumo são de origem coreana. Yamato, né, esse sim, é de origem bem do Japão, né, origem do povo diferenciado, ou seja, um povo que ama a paz, ama a arte. Então, e tem os nativos, né, do Japão, como se fossem os índios. Mas esses Tenson, o povo Tenson e o povo Izumo, são povos que gostam de brigar, né, entre eles. E não é uma ideia no sentido, e sim no sentido espiritual da coisa, no qual você tem uma linhagem espiritual, né? E essa linhagem espiritual você pode colocar para o mundo, né? Pode colocar como o mundo. Todo mundo pertence a uma linhagem espiritual. E o interessante é esse Yamato, né, a origem de Kanon, do povo de Kanon, né, que detesta violência, se sente extremamente incomodado com violência. Esse é o povo Yamato. Muito raro, mais ou menos 1% da humanidade, né? E sobra os Tenson e os Izumo, né? E aí, o que acontece? Desde tempos remotos, esses dois no Japão brigaram sempre. E sempre tomava o poder. E aí o outro era subjugado. E aí, com o tempo, com esse domínio, o dominado vai fortalecendo e um dia dá o contra-ataque e eles dominam de novo. E a história do Japão nada mais é sucessão de guerras, e com isso houve um desenvolvimento, né, do Japão. Mas esse povo Yamato, eles fugiram da guerra, né, fugiram de tudo isso e foi para a arte. E realizaram diversas obras maravilhosas, principalmente literárias, e depois para a arte em termos de pintura, de cerâmica. Enfim, é um povo que não gosta de violência, né? Então, a gente chegou a um ponto de assistir todo dia um embate entre o presidente americano e o presidente coreano. Há uma mágoa muito forte dos coreanos em relação à guerra da década de 50, no qual eles invadiram a Coreia do Sul, eles eram da Coreia do Norte, invadiram a Coreia do Sul, a ONU prontamente se reuniu e levou para lá o exército, as forças militares da ONU, para expulsar eles do Sul, né? E com isso os americanos chegaram à Coreia e conseguiram expulsar. Mas expulsaram eles de uma forma terrível, porque a Segunda Guerra Mundial começou de uma forma e foi tomando proporções terríveis. Qual que era? Principalmente a destruição das cidades onde tinha civis. E com isso destruía a moral do outro, né? A degradação do povo dessas cidades que tanto eles gostavam, ver nos escombros e o sofrimento do povo, aquilo mexia na moral dos soldados, né? Então a guerra passou a ser uma coisa sanguinária. E não foi diferente. Os Estados Unidos, eles entraram e mataram, e eles entraram e também fizeram esse mesmo tipo de guerra, ou seja, destruindo vilarejos, destruindo tudo que passava pela frente. Então, a mágoa é intensa por parte dos coreanos em relação aos americanos e em relação aos japoneses. Então, a briga é mais antiga, né? Mas o que a gente está enxergando
nessa guerra, nessa briga, é como se fosse até duas crianças, né? Duas crianças brigando, né? Não tem uma coisa adulta, né? Uma coisa de sentar e conversar, não. É um xingando o outro, né? Um xingando de maluco, outro de menino foguete, e assim, trocando insultos. Mas trocar insulto com os coreanos é muito perigoso, porque eles os consideram divindades. É como se estivesse insultando as divindades deles, né? Então tem um agravante nesse ponto. Pois bem, e aí a gente fala, nossa, como pode, né? Como pode o ser humano chegar a esse ponto, em um pequeno erro de cálculo, uma guerra começada, de cara é milhões de mortes. E a gente fala milhões de mortes, é uma coisa terrível. Imagine isso, né? Um dia está aqui, outro dia não está mais, milhões de população, né? Então, aí a gente pensa assim, poxa, como pode o ser humano, né? Como pode o ser humano chegar a esse ponto? Mas pensemos com a gente. E se a gente estivesse no lugar deles? Ah, não, que a gente jamais faria isso, né? Mas se a gente fosse criado para ser um líder todo bajulado, tudo, né, como Deus, e o ego, inflar o ego dessas pessoas, mesmo o presidente americano, né, o poderio militar que ele tem, infla o ego dele. E essas duas pessoas de ego forte, né? Ah, não, jamais eu seria assim, jamais. Mas realmente seria assim, né? O quanto a gente consegue perdoar, né? Porque ali precisava de um perdão de uma das partes, de ambas as partes, né? Então a gente volta à nossa vida. A gente consegue perdoar o que nossos parentes, o pai, a mãe, o filho, a sogra, o sogro, o irmão, o cunhado, o vizinho, o parente, falou mal, fez isso, faz aquilo, não vou perdoar, como pode, mexeu com a minha honra e tal. Não é a mesma coisa? Escala menor, mas é a mesma coisa, né? É o mesmo sentimento, é a mesma energia que eu falei no começo. É essa energia que está pairando no ar. E hoje a gente fala muito em poluição, né? Todo carro solta uma poluição, todo carro tem uma contribuição na poluição do mundo. Se a gente em casa briga, solta-se fuligem, solta-se uma mácula, solta-se uma nuvem preta espiritual e vai para o mundo espiritual. O que a gente está fazendo? Estamos poluindo, né? E com essa poluição, o mundo começa a brigar um com o outro. Hoje a gente assiste a vontade do povo da Espanha, né? Querendo a independência, e aí começa aquela insatisfação, né? O próprio euro, né? Própria comunidade europeia, que foi formado, claro, não foi por amor à humanidade, e sim pelo valor, pela força econômica que isso gerava, né? A união então eles se aguentam, né? Mas que na verdade não foi uma união feita pelo amor ao próximo, né? Uma união. Aí o primeiro problema financeiro já desanda, né? Por pouco a França também não ia desintegrar sair dessa união. E assim, na véspera da Segunda Guerra Mundial, estava parecido o clima do mundo, onde pipocava guerras, insatisfações, né? Levantes, passeatas. Estava muito parecido. Só que ninguém quer começar. Mas quando alguém começa, desencadeia o mundo inteiro. É como se estava esperando essa deixa. É uma deixa para entrar. Os russos estão com muita vontade de guerrear, né? A própria China, né? Porque eles querem... É como se... Quem, quando era criança, não jogou aquele jogo de tabuleiro, né? War Game. Eu adorava aquele jogo, né? E como eu era dono do jogo,
Quando eu estava perdendo, eu virava o jogo, né? Não, vamos começar de novo. Né? Bagunçava, e aí os meus irmãos ficavam, mas não. Mais ou menos é isso que eles querem fazer, né? O mundo está bem parelho já. Todo mundo se esforçando, está todo mundo chegando a uma paridade. Então, a vontade de fazer uma guerra nada mais é do que virar o tabuleiro, começar uma outra ordem mundial, né? E isso foi feito sempre, né? A história da humanidade é isso, né? Sempre trocando as regras, né? Mas o que não entende as pessoas é que chegou a era do dia, né? Chegou o tempo diferente. O Brasil está passando por esse momento agora, né? Político, mas é uma bênção, né? Uma bênção, porque é uma purificação. Nós estamos limpando, né? E de uma forma pacífica, sem derramamento de sangue, né? Então, em vez da gente reclamar, a gente enviar um sonem para o mundo espiritual de agradecimento, né? É difícil. O quanto o Brasil ficou difícil de viver é justamente pela nossa culpa, né? A nossa parcela de culpa a gente tem que assumir, que a gente joga no mundo espiritual reclamações, né? Então é hora da gente refletir, porque quando o mundo for separar entre o bem e o mal, separar entre a era da noite e a era do dia, vai ser através daquilo que eu falei, que parece imã, né? Atrai as pessoas que estão com sentimento negativo, junta tudo, né? E quem não tem, não vai estar nesse lugar. E onde junta, acontecem as coisas de purificação. E quem não tem, não se junta, não mistura, né? Então, daqui para frente, essa preocupação cada vez mais da gente vigiar, da gente olhar para dentro todo dia, né? Como está, né? Se eu não estou magoado com alguém, se eu não estou chateado com alguém, e isso cresce. Isso cresce e depois passa para outro sentimento, para as pessoas que a gente ama também, né? Que a gente, da família, tudo. Porque não tem como o coração ser dividido. Ou ela está amando, ou ela está gostando, ou ela está magoada, ou ela está triste. Não dá para fazer, não, eu estou triste com uma pessoa, mas estou bem com a outra. É difícil, não é. Ele é muito espontâneo, ele é muito verdadeiro. Não consegue, ou está bem ou não está. Então não tem meio termo. E mesma coisa o nosso espírito. Não tem meio termo. Ou a gente vai para a luz, ou é o escuro. Muito tempo ficou todo mundo, né, em cima do muro, mas agora não tem jeito. É o momento de escolher. E o que a gente peca, o que a gente erra, são as ilusões da vida. Ilusão, no dicionário, está escrito aqui como erro de percepção, ou erro de entendimento, ou engano dos sentidos, ou engano da mente. Quer dizer, interpretação errônea. A gente interpreta erroneamente as coisas da vida. A interpretação verdadeira é justamente esse ensinamento de Meishu Sama, ou seja, uma coisa da nova era. Uma coisa que eu achei que no começo, falando com aquela senhora, que ela, por ter muita fé na religião dela, ela ia preterir as minhas palavras, mas como eu falei com convicção de que é a verdade, aquilo mexeu com ela e ela foi falar. Você consegue falar com meu irmão também? Né? Consegue conversar com meu irmão? Quer dizer, Meishu Sama tem um quebra-cabeça, né, completo. Porque é difícil algumas coisas de outras religiões, que é maravilhoso, claro que é maravilhoso,
Claro que é, mas tem algumas peças faltantes. Esse, por exemplo, de outras vidas, fica muito difícil explicar muitas coisas se você não encarar que existe outras vidas, né? Que você é nada mais é do que o que você fez em outras vidas. Os hindus falam que a gente só vem colher o que a gente fez na outra vida, né? E replantar, né? Replantar para a próxima vida. Mas a Meisho Sama nos dá a grande chance de a gente resolver nessa vida, né? Conseguir resolver nessa vida, não depender para a próxima, conseguir através da dedicação e do amor à nova era, fazer com que o ser humano entenda a força de mudança, ou seja, que é capaz de mudar o seu próprio destino, né? De encontrar a felicidade nessa vida, não somente no reino do céu. Então, obrigado pela presença de todos esse dia maravilhoso, depois da tempestade de ontem, né? Quer dizer, veio a bonança, veio um dia maravilhoso, e prepararmos para o dia de finados que está chegando, né? A todos. É um dia importantíssimo, pois é um dia em que junta a família toda de verdade, né? Ou seja, entre os ancestrais e nós, fazermos uma bonita festa aqui no templo, tá bom? Muito obrigado pela presença de todos.